Bom, sobre esse problema da ofensiva, isso é interessante, né? Porque é uma definição da própria situação política. Quer dizer, a ditadura militar, ela não colocou em pauta a liquidação formal da CLT, né? Ela usava a CLT como uma válvula de escape para a não existência de nenhum movimento sindical, que eles não permitiam. Então, o trabalhador não tinha como se mobilizar através de greves e outro tipo de mobilização sindical, procurava a justiça do trabalho, era uma válvula de escape. O problema que mudou, com relação à CLT, o que mudou é o seguinte: a ditadura militar caiu por causa da crise capitalista que se abriu em 1974. Tá? Essa é uma data que muita gente não lembra, os capitalistas logicamente não querem lembrar, porque é uma data politicamente importante, revolucionária, né? Mas foi o momento em que todo aquele período de crescimento artificial da economia capitalista, depois da Segunda Guerra Mundial, se encerrou definitivamente, né? O capitalismo veio sofrendo uma série de crises no final da década de 50, no final da década de 60, e finalmente essas crises explodiram em 74 numa crise generalizada que revelou a falência dos estados capitalistas e da economia capitalista de um modo geral. A inflação foi a estratosfera, né? Em vários países, cresceu nos países mais desenvolvidos do mundo. Houve uma recessão generalizada, por exemplo, foi a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a recessão atingiu todos os países capitalistas ao mesmo tempo. Quer dizer, que caracterizou um retrocesso, um refluxo da economia capitalista de conjunto, e não isoladamente aqui e acolá e tal. Então, quer dizer, a partir da crise de 74, os capitalistas tiraram a conclusão, e depois eles derrotarem a onda revolucionária, que vai de 74 a 1980, mais ou menos, no mundo, eles tiraram a conclusão de que era necessário uma política de descarregar a crise sobre as economias dos países mais fracos e sobre a população de todos os países. É aí que surge a chamada economia neoliberal. É isso que vai alterar o problema da CLT. Os capitalistas consideram, e é um fato, né, na medida que eles consideram, que o pacto que deu lugar ao estado de bem-estar social, ele foi ultrapassado, ficou obsoleto. Porque, veja só uma coisa que muita gente não entende. Nós nascemos num mundo onde existe muita coisa que tem um caráter extraordinário. Então, por exemplo, você tem aposentadoria do Estado, você tem ensino público em grande escala, universidades públicas, você tem direitos trabalhistas garantidos, férias, 13º, etc. e tal. Isso daí, que parece ser uma coisa natural, é, na verdade, para o capitalismo, uma coisa profundamente antinatural. Isso não foi o resultado de uma evolução da civilização, da sociedade, da democracia, como todo mundo procura pintar. Isso foi o resultado da crise em que o capitalismo entrou a partir da Revolução Russa de 1917. Depois da Revolução Russa de 1917, os capitalistas do mundo inteiro chegaram à seguinte conclusão: ou nós cedemos uma parte das reivindicações operárias que existem para conter o movimento operário, ou a revolução vai ser vitoriosa no mundo todo. Depois de 1917, houve uma revolução na Alemanha, 1918. Para conter a revolução, a direita alemã, a burguesia alemã, convocou uma Assembleia Constituinte. E no marco da Assembleia Constituinte, foi estabelecida a primeira legislação trabalhista de caráter geral do mundo. Por que foi estabelecida na Alemanha? Porque os alemães viram que o país já estava tomado por uma revolução
devido à derrota na guerra, Primeira Guerra Mundial. Tinha a Rússia ali, um país gigantesco, a Revolução, os operários tinham conquistado tudo aquilo. Não adianta você querer conter o pessoal só na base da repressão, não é possível. E também não adianta fazer promessas vazias. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram um sistema para acalmar a classe trabalhadora. Os países foram entrando nisso de maneira gradativa. Por exemplo, a França estabeleceu uma legislação trabalhista mais completa, férias, etc. e tal, depois da greve geral de 1936, que foi uma greve geral revolucionária. O estado de bem-estar social ele vem depois da guerra, quando a economia dos países estava destruída, o capitalismo estava muito periclitante. Então, quer dizer, o mundo que nós conhecemos ele é resultado de uma série de levantes revolucionários muito importantes. Só que acontece o seguinte, depois da guerra, a situação se modificou. A tendência revolucionária continuou, mas ela se modificou, né? E a maior parte da esquerda, ela, durante todos esses anos, ela se apoiou nesse status quo, que é o status quo da legislação trabalhista, da democracia parlamentar e tal. Então, a esquerda europeia, tipo PT, tipo Partido Socialista, Social-Democrata, Trabalhista, ela se apoiou nessas conquistas. Bom, num dado momento, a burguesia falou, não dá mais, não vamos sustentar isso daí. E à medida que ela começou a retirar o apoio a essa política, a romper o pacto, ela começou também a debilitar profundamente a esquerda e os sindicatos, que são todos sindicatos reformistas que se apoiam nesse pacto. É isso que aconteceu. Aí nós temos um outro momento, que é um momento muito importante, que é 1989. Se a gente olhar a mitologia, que é a imprensa, que são os intelectuais, eles vão falar o seguinte, que a queda do Muro de Berlim, ela debilitou o movimento dos trabalhadores. É uma coisa sem sentido. Por que a derrubada de um muro ia debilitar algum trabalhador? O trabalhador, o que é? Ele ia que nem o Muro das Lamentações em Israel, o trabalhador ia lá para rezar. O que tem esse muro? A maior parte dos trabalhadores nem sabia que esse muro existia, né? Na verdade, não foi isso. O que aconteceu em 1989 de importante é que na China houve uma espécie de golpe de Estado dado pelo famoso Deng Xiaoping, que esmagou o movimento operário chinês e abriu o mercado chinês para os capitalistas internacionais. Então, as empresas mais lucrativas do mundo foram para a China para usar a mão de obra barata chinesa, no sentido de conseguir lucros aí artificiais durante todo um período. Isso permitiu equilibrar a inflação, né, durante um longo período e causou uma depressão no mercado de trabalho. É um problema, em grande medida, de mercado. Na medida que as mobilizações foram derrotadas, a estabilização do mercado internacional sobre a base da ampliação da oferta no mercado de trabalho permitiu também conter todo o movimento operário e os sindicatos. Por isso que a CLT está em questão. Eles estão aproveitando a situação de refluxo para fazer a situação voltar ao que era no começo do século, que é a intenção deles, eliminar as conquistas que os trabalhadores tiveram e que já estão muito debilitadas pelos acontecimentos. É daí a ofensiva da direita contra a CLT. Mas nós temos que entender o seguinte, a ofensiva da direita com a CLT, que é antiga, né? Faz tempo que eles estão querendo isso, ela obedece a duas questões nesse momento. Uma, que ao contrário do que certos gênios da esquerda dizem, né, o golpe de Estado, que foi uma derrota parcial dos trabalhadores, está colocando a direita cada vez mais na ofensiva. Porque, lógico, você tem um governo de esquerda, o governo é derrotado e ninguém reage,
ou a reação é muito pequena, a direita cresce. Fala, vamos para cima. Esse povo não é de nada, esse pessoal não tem condições de reagir, é ou não é? Se você achar que é uma ingenuidade muito grande, uma cegueira muito grande, que a preocupação dos capitalistas é o PT, então isso aí não teria maiores consequências. Mas a preocupação dos capitalistas não é o PT. A preocupação dos capitalistas, como nós estamos vendo, no superajuste fiscal, na questão da CLT, da Previdência, da educação e outras coisas, é o dinheiro do povo. Essa que é a preocupação. Então eles estão indo para cima, eles estão ocupando o terreno. A esquerda que falou que não tinha golpe de Estado, que não tinha que se opor ao golpe porque o PT é mau, olha aí o Lula o que ele fez. Por exemplo, o PSTU repete assim, toda a matéria do PSTU que eu leio contra o PT, e que é chata, porque é tudo a mesma coisa, eles não têm capacidade de mudar o raciocínio, é assim, o Obama falou que o Lula é o cara. Eu ouvi essa frase na matéria do PSTU umas 40 vezes. Pô, precisa mudar de argumento. E que importância tem que o Obama falou que o Lula era o cara? E daí? O Obama é um político. O que o político fala, ninguém escreve, pô. Qual que é a importância disso daí? Claro que o cara vai ser elogiado. Elogiaram um monte de gente aí. Tem nada a ver. Quer dizer, o golpe colocou a burguesia com a faca e o queijo na mão. Ou você reage ao golpe, ou eles vão promover aqui uma como é que se diz? Uma limpeza de canal aqui, que não vai sobrar absolutamente nada. Essa é a situação. Agora, esse é um fator. Mas tem um segundo fator que é importante, eu estava até me esquecendo de falar. A burguesia trabalha com o calendário e o relógio na mão, contrário da esquerda. Vocês vejam assim, as análises da esquerda são todas abstratas, né? É uma mistura de sociologia de quinta categoria com filosofia sem sentido, né? Então, porque a esquerda, não sei o que, aquelas coisas. A burguesia não. A burguesia são empresários, né? Eles vivem num mundo muito mais real do que a esquerda que vive na universidade, que é uma espécie de ilha da fantasia. Então a burguesia olha e fala assim, nós estamos atravessando uma crise assim assado. O movimento operário está deprimido há muito tempo por causa da operação chinesa. A inflação está aumentando na China, os salários estão subindo. Logo, logo, o efeito chinês vai passar. Eles têm um controle bem grande, porque eles conhecem o mercado financeiro, conhecem a economia chinesa, etc. e tal. Já já a inflação vai começar a subir em todos os países, já está subindo na realidade. Com a subida da inflação, como disse Lenin, porque os capitalistas todos conhecem essa frase do Lenin, a coisa mais revolucionária que existe no capitalismo é a inflação. Com a subida da inflação, os operários que estão lá super deprimidos na fábrica vão começar um movimento de luta gigantesco. Aí não dá para acabar com a CLT a hora que eles começarem. Então nós precisamos acabar com a CLT antes deles começarem. Daí a pressa também. Porque o efeito chinês efetivamente está começando a passar, né? A anestesia chinesa está começando a passar. Já tem várias manifestações disso em vários lugares do mundo. E o problema para a burguesia é o seguinte, ao contrário da esquerda brasileira que não sabe o que é a classe operária, a burguesia sabe o que é a classe operária e tem medo. A classe operária mundial são centenas de milhares, se não bilhões de pessoas. Se ela se colocar em movimento, todas essas políticas econômicas aí só podem ser implementadas através de uma política de guerra civil. Agora é fácil. Mas, por exemplo, se os 40, 50 milhões de trabalhadores brasileiros começarem a reagir contra esses planos sinistros dos golpistas, isso aí fica muito difícil de ser colocado em prática. Vocês podem ver que os golpistas eles estão indo com muito cuidado no momento em que não há reação da classe operária. Vocês imaginem se houvesse uma reação da classe operária. Aí tudo isso daí teria que retroceder. Então, um pensamento que eles têm é o seguinte, nós temos a possibilidade e nós temos pouco tempo para fazer isso funcionar. Então vamos
colocar em prática isso o mais rapidamente possível. Tanto que eles estão percebendo que, com a dificuldade que eles têm de aprovar isso aí no Congresso, porque há muita pressão de tudo quanto é tipo de sindicalista sobre os deputados, etc. e tal, eles querem que o STF faça a reforma, a liquidação da CLT. Os sindicalistas, inclusive os mais corruptos e mais pelegos, eles estão muito preocupados com o negócio da CLT. Se a CLT acabar, os sindicatos deles vão acabar também. Os sindicatos do pelegos, que não fazem greve, etc. e tal, eles são apenas repartições públicas que administram o problema dos direitos trabalhistas. Se você voltar a uma situação onde não tem direito garantido, é só na base da greve violenta que você vai conseguir qualquer coisa. Se você fizer essas greves que a gente vê hoje em dia, o acordo salarial vai reduzir a pó todos os direitos trabalhistas, porque vai vigorar o acordo. Então nós temos essa situação, né?